Olá pessoal, aqui é o Ricardo da página Na Ponta do Lápis. Eu vou dar uma dica de como segurar o lápis, tá? Eu sei que isso é muito pessoal e cada um encontra a sua maneira, mas é sempre bom a gente ter uma visão, né, diferente e sobretudo saber como que as pessoas costumam segurar o lápis, né? Eu percebo, sobretudo nas crianças, né, quando começam a desenhar, que o pessoal tem mania de enforcar um pouco o lápis e segurar o lápis da mesma forma que usa para escrever, tá? E aí quando a gente pede que a criança segure o lápis um pouco mais para trás, eu falo criança, mas às vezes o desenhista iniciante também, tá? E aí tem uma dificuldade, porque a pessoa segura o lápis mais para trás, mas ela tende a colocar a ponta do lápis da mesma forma que escreve, tá? O que na verdade resulta num traço pior do que a pessoa que enforca o lápis, tá? O que acontece? Nós temos um mecanismo que, quando você segura o lápis e relaxa a mão aqui, tá? Tem algumas pessoas que costumam fazer o traçado sem sequer encostar a mão no papel, tá? Olha, eu vou falar que eu admiro muito quem consegue fazer isso com precisão, tá? Algumas coisas eu consigo fazer, mas nem tudo. Então eu vou explicar a forma mais tradicional, tá? Eu costumo encostar de leve, tá? Quando eu estou fazendo um desenho, sobretudo desenho realista, eu costumo colocar um outro papel para apoiar a mão num outro papel, tá? Para que não fique esfregando a mão, para não borrar. Mas o mecanismo é mais ou menos o seguinte, ó. O lápis ele tá completamente relaxado na mão aqui, ó. Só, tá? E aí esse movimento aqui, ó, essa articulação dos dedos, tá? Ó. É igual, por exemplo, eu sou músico, né? Eu tenho uma escola de música, que é a minha profissão principal. Quando a gente vai palhetar, a gente ensina o aluno a movimentar os dedos, tá? E não a mão. Então o que acontece? Esse movimento da palheta para o guitarrista é o mesmo quando a gente faz com o lápis, com exceção do apoio aqui, né? Ó. Então você tá aqui, ó, e não propriamente isso aqui, tá? Para traços curtos, tá? Claro, você vai fazer um traço longo, você vai acabar movimentando o braço, tá? Para ter firmeza. Mas em traços curtos, para domínio da forma de segurar o lápis, que é a ideia da dica de hoje, tá? E não como fazer os traçados. Então, você segurou aqui, ó. Você colocou a ponta do lápis, você vai movimentar o lápis assim, ó. E tentando aos poucos, ó, alinhar ali, ó, construir uma linha única, tá? Repara, ó, movimentei para cá, movimentei para lá. Ó, olha o movimento aqui, ó, da articulação dos dedos, ó. E depois você adquire uma velocidade maior, né, uma precisão maior, certo? E o que acontece? Se você vai fazer um traço diferente, em diagonal, por exemplo, é a mesma coisa, você só vai mudar um pouquinho a mão. E tá aqui, ó. Certo? Ou em outra diagonal. Mudou um pouquinho o ângulo da mão. Então quando você domina esse movimento aqui, ó, tá vendo? O traço fica mais firme. E detalhe, depois você vai aumentando. Mesmo um traço curvado, tá? Você consegue, ó. Certo? Então, procurem segurar o lápis de forma sem fazer força, tá? Para não doer a mão e não cansar, tá? Segurem com leveza. É aquela história, né? Leve, porém firme. E tentem movimentar isso aqui, ó, a articulação dos dedos, ó. Então você brinca com o lápis na mão, certo? Até porque a coisa que o desenhista mais precisa ter é intimidade com o lápis, tá? Mesmo quando vocês não estiverem desenhando propriamente, se tiver a oportunidade de ficar com o lápis na mão, segurar, brincar com ele, peguem intimidade com o lápis. Isso tudo ajuda no traço, tá? Porque às vezes a pessoa está tão conectada à questão visual do traçado e esqueceu de se familiarizar com o jeito de segurar o lápis. E isso é de extrema importância, tá bom? Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos e até a próxima.